Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolumine. Tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre essa semana que vai do dia 31 de julho ao dia 6 de agosto, de lua cheia no signo de Aquário, com o sol no signo de Leão a 9 graus e 15 minutos. São dois signos opostos, complementares, por isso forma-se a lua cheia, com o sol no lado do Leão, domiciliado e forte, se opondo à lua no signo de Aquário, que está cheia dessa luz do sol de Leão, né? Em Leão. E aí, o que a gente tem? É um transbordar do eu que, ao se dividir, se multiplica. Né? Se multiplica no sentido de dividir o seu talento, dividir as suas novas ideias, as suas sementes de futuro, multiplica-se para o todo. Né? Então, eu não mantenho tudo aquilo que eu sei para mim, eu divido aquilo com o outro e com isso eu progrido, eu cresço, eu evoluo. Né? Mesma coisa da ideia. Já que o símbolo do aquário é o aguadeiro, né, que é o sábio que derrama através daquela ânfora, né, a água da sabedoria para a sociedade, é o eu que transborda em sabedoria. E qual que é essa sabedoria? Né? Dentro da ideia que nós estamos na alunação de Câncer, né, que tá falando muito pra gente das nossas emoções, de como a gente conhece as nossas emoções e como que a gente também pode dividir isso com o outro, né? A ideia de dividir o afeto, a ideia de dividir o que eu sinto, a ideia de dividir o que eu quero, o que eu gosto, o que eu não gosto, com o outro, para assim eu multiplicar, vamos dizer assim, boas relações, o bom convívio social, não manter tudo para mim, né? Querer que o outro me entenda sem eu nem ter dito nada ainda, né? Só por telepatia ou com a cara feia. Então a ideia é realmente a gente compartilhar as nossas emoções, mas também os nossos talentos, porque eu não sei se vocês viram o vídeo da semana passada, mas na lua crescente que nós tivemos no signo de Escorpião, a ideia era mergulhar no nosso interior para ir buscar lá, iluminar lá as profundezas das nossas almas e descobrir lá os nossos talentos, os nossos tesouros, curando a gente daquelas crenças limitantes, das emoções adoecidas, para trazer à tona tudo aquilo de bom e de melhor que nós temos dentro de nós para brilhar, né? E agora nós, de posse disso daí, curados e empoderados, nós vamos dividir isso com o todo, não manter somente essa sabedoria conosco, né? Dividir isso com a sociedade. Porque afinal de contas, a gente não é único no mundo, a gente não está sozinho no mundo. E essa lua cheia também traz essa ideia pra gente do eu e do outro com relação ao coletivo na ideia do outro, né? Ou seja, eu não posso querer fazer valer apenas a minha ideia, a minha vontade. Eu tenho que dividir isso também. Não é só uma questão de dividir o que eu sinto, ou as minhas emoções, ou as minhas ideias, mas também compreender que a gente não é sozinho nesse mundo e que a gente precisa respeitar o espaço alheio, né? Respeitando cada um aí dentro da ideia, né? O leão respeitando que o outro também tem as suas ideias e suas vontades, e o aquário entendendo também que não somente as suas ideias são as mais perfeitas e a que vale para tudo, né? Então a gente tem que ter um equilíbrio aí desse eu e do coletivo para que a gente tenha uma resultante positiva para o todo. E isso é muito saindo pelaquela ideia do dividindo que se multiplica, né? É dando que se recebe, não é mantendo que a gente vai conseguir evoluir, mas é dividindo que a gente evolui junto, né? Então, é compartilhando ideias, semeando novas coisas, porque o signo de Aquário fala também da distribuição das sementes de futuro, né? Então, às vezes, uma conversa que eu possa ter com outro, compartilhando aquilo que eu tenho em mim, que é de original, que é meu talento, eu posso ajudar o outro a encontrar o próprio caminho, né? Então, é dentro dessa divisão aí. E aí, ao ajudar o outro, o retrocesso também acontece. A retroalimentação também acontece. Eu posso descobrir coisas em mim. Então é dando que se recebe, é indo ao encontro do outro, é dividindo com o outro que eu consigo multiplicar, né? Então essa lua cheia traz muito essa ideia pra gente. Então a gente foi lá, a gente tá na alunação de Câncer, falando pra gente poder olhar para as nossas emoções, cuidar das nossas emoções, proteger as nossas raízes, né? E
curar essas emoções para que a gente possa aprofundar, limpar esse terreno e cuidar das nossas raízes para que a gente possa aprofundar bastante aí as raízes dessa árvore que a gente quer que cresça forte, né, para vencer as ventanias das turbulências. E a gente vem também de uma lua crescente no signo de Escorpião que falou para que a gente, que deu a ideia, né, indicando que a gente deveria mergulhar internamente, descobrir nossos talentos e tesouros interiores. Agora é a hora de dividir, agora é a hora de espalhar. Agora é hora de brilhar mais ao iluminar, né? Essa é a principal ideia, ao iluminar o todo, eu brilho mais. Se eu mantiver aquilo só para mim, né? Ou seja, a minha sabedoria, o meu talento, aquilo que eu sei, e não divido, né? Como se fosse aquela pessoa que sabe muito, mas não ensina, né? Ou sabe dar bons conselhos, mas não aconselha. Sabe fazer conciliar, mas não concilia. Então, não é só saber, não é só ter o talento, mas sim também projetar esse talento no mundo através da aplicação disso para o bem comum, para o bem de todos, né? Então, a gente tem aí, no mesmo dia da lua cheia no signo de Aquário, uma quadratura, né, com o Júpiter lá no signo de Touro. Então é justamente falando disso, não é mantendo, não é ficando só para você, dividindo, né, porque o Júpiter em Touro fala muito do acumular, do ficar ali parado, estagnado. Não, é movimentando, é dinamizando, é dando, recebendo, trocando, que você cresce e se desenvolve, né? Então, e a gente tem essa quadratura com o Júpiter também, com o Sol, né? O Júpiter fazendo uma quadratura para o Sol no signo de Leão, no domingo, né? Exato, aí no dia, às 21 horas e 2 minutos. Falando justamente isso, né? Não tenha medo de dividir, não tenha medo, você não vai perder ao dividir, né? Você vai, na verdade, multiplicar. Então não adianta você ficar nessa ideia de que eu não quero dividir, eu tenho medo de dividir porque eu vou perder com isso. Não, a ideia é o contrário. Ao dividir, você multiplica, você progride, você evolui, você cresce, né? E aí, no mesmo dia, a gente tem uma dica do céu, que é do mesmo dia da lua cheia no signo de Aquário, que é o Júpiter em Touro, fazendo um trígono, né, com o Marte no signo de Virgem. Isso é um aspecto muito bom para que a gente possa organizar e planejar nossas ideias para seguir na direção de plasmá-las no mundo real, no mundo material, transformar todos aqueles planos em realidade, tirar efetivamente os planos do papel e começar a trabalhar com eles com organização, ordem, discernimento, sabendo o que é prático, o que não é, o que é possível de se realizar, né? Porque às vezes a gente tem um sonho, uma vontade e um objetivo e aquilo não é prático, ele não é possível de ser realizado. Então é um aspecto que traz a gente muito para o chão, né? Porque são signos de terra, tanto o Virgem quanto o Touro, mostrando pra gente aí o que é prático, o que é possível fazer, né? Ao mesmo tempo, no mesmo dia, a gente tem um aspecto que é o contrário disso, que é o Saturno retrógrado em Peixes fazendo oposição ao Mercúrio também em Virgem. E aí é aquela coisa assim, não dá para fazer tudo. Não dá para fazer tudo que você quer e nem tudo ao mesmo tempo. Você tem que selecionar, você tem que dividir, você tem que organizar, você tem que saber o que você quer, você tem que direcionar os seus objetivos. Porque se você for, aí a questão se você for abrir várias frentes, né, ou se dividir em vários níveis diferentes, né, entre família, sociedade, estudo, filho, marido, casa, escritório, profissional e etc., você também não consegue. Então você precisa focar. E para focar, você precisa saber quais são as suas prioridades. Porque se você quiser fazer tudo ao mesmo tempo, você não chega a lugar nenhum. Você vai trabalhar pra caramba, vai ter um cansaço danado, especialmente mental, mas também físico e emocional, porque há um desgaste aí. E é uma receitinha básica, como eu falei semana passada, quando foi a oposição com o Marte no signo de Virgem, do Saturno, né? Retrógrado em Peixes. A gente também tem uma receitinha básica para o burnout, que é você trabalhar em busca de um resultado e só pensar naquilo e não descansar e não ter prazer e não ter a realização das outras áreas da vida. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso.
saber focar, saber dividir e usar esses dois aspectos, né? Um favorável e um que vem aí com um certo obstáculo, mas por ser uma oposição, olhar efetivamente para aquilo que é possível fazer, respeitar o tempo das coisas, não querer sair fazendo tudo ao mesmo tempo, porque essa ideia de Saturno retrógrado em Peixes fazendo oposição a Mercúrio em Virgem fala muito daquela ideia da cobrança, né, pelo resultado, e às vezes isso pode causar um bloqueio emocional do tipo, não tenho prazer, não me dá retorno dentro das minhas emoções, não me preenche e você não chega a lugar nenhum. Então é importante saber aquilo que é prioridade para mim, aquilo que tem valor para mim e seguir nessa direção, em vez de ficar atirando para tudo quanto é lado, né? Descobrir o que é importante para você efetivamente e concentrar os seus esforços naquela direção, que é essa resultante positiva desses dois aspectos que acontecem no mesmo dia da lua cheia no signo de Aquário. Ou seja, vamos dividir aí os nossos talentos, compartilhar aí as nossas ideias, plantar sementes novas, né, no mundo, através das ideias que nós temos, que são diferentes e transformadoras, e mais de uma forma muito produtiva, muito objetiva, priorizando os nossos objetivos, sem se perder em devaneios, sem ficar muito confuso e querendo fazer tudo ao mesmo tempo, porque isso não vai dar certo, né? E aí a gente tem no final de semana, como eu falei, o Júpiter em Touro fazendo uma quadratura para o Sol em Leão. Isso aí, além do aspecto daquela frase que fala assim, né? O medo de perder tira a alegria de ganhar. A ideia não mantenha para você aquilo que você tem de melhor em você mesmo, divida com as pessoas, né? E ao mesmo tempo, compreender a dinâmica de que quando a gente tem algo, a gente precisa prezar por aquilo de uma forma a não se apegar ao ponto de matar aquilo que se tem. Né? Ou seja, evitar comportamentos autoritários ligados à passionalidade, a ciúmes, a controle do outro para se sentir seguro, né? Então ter muito cuidado também dessa perspectiva, porque o Júpiter em Touro, ele fala dessa coisa de manter, né? De ter, da posse aí. Fazendo essa quadratura com o Sol em Leão, é uma coisa tipo assim, não adianta você querer me ter, porque isso é impossível, né? Mas eu posso me submeter, e aí a situação não fica tão legal, porque aí é uma situação de posse numa relação, ou até numa situação não questão tanto afetiva, né, de casal, mas também pode ser numa relação de amizade, em que as pessoas acreditam que tem a posse daquilo, e ao mesmo tempo a gente, da pessoa, né? E com isso, com essa segurança da posse, acaba estragando o relacionamento, porque tem a cobrança, tem a vontade do controle, né, os ciúmes, e isso envenena as relações. Então, dentro dessa perspectiva aí, dessa quadratura, a ideia é a gente vencer o desafio de que a gente efetivamente precisa ter a posse das coisas e manter aquilo pra gente. Na verdade, o que a gente precisa é dividir para multiplicar, é deixar solto para voltar, né? Aquilo que é seu será mantido. Tá bom, pessoal? Essa semana tá muito bonita, o texto tá bem legal lá no site, dá uma lida lá, segue a gente nas mídias sociais, dá uma curtidinha aí pra gente no vídeo, que ajuda muito o canal do YouTube. Aperta o sininho, se inscreve, tem os sinaizinhos por aqui para vocês poderem se inscrever no canal, e eu tô aí para vocês, para mapa astral, mapa numerológico e tiragem de tarô nesses contatos aqui. Tá bom, meus amores? Uma excelente semana para vocês, muito brilho, muito dividir para multiplicar, né? Ter essa consciência, dividir os seus talentos para multiplicar e progredir. Um beijo. Não é sobre brilhar, é sobre iluminar o caminho dos outros. Tchau, tchau.